Formada no auge da década de 60, a banda se destacou não apenas por sua sonoridade única, que misturava rock psicodélico, blues e jazz, mas também por suas letras poéticas e filosóficas que desafiavam as convenções da época. Vem conhecer a história do The Doors. O nascimento do The Doors remonta ao ano de 1965 na cidade de Los Angeles, quando dois jovens, Jim Morrison e Ray Manzarek, se encontraram por acaso. Morrison, um ex-estudante de cinema recém-formado na UCLA, carregava um caderno cheio de suas poesias e letras por onde ia. E ao mostrar seus escritos para seu ex-colega de curso, Jim impressionou Manzarek com seu estilo e profundidade de letras. Foi quando Manzarek sugeriu a Morrison que cantasse suas poesias. E foi assim que a ideia inicial da banda começou a tomar forma. Logo depois, o baterista John Densmore, amigo de Manzarek, se juntou ao projeto, formando o núcleo inicial do grupo. John trouxe uma base rítmica sólida e sua parceria com Manzarek e Morrison passou a ser fundamental para o desenvolvimento da sonoridade da banda. Mas a formação da banda só foi concluída quando o guitarrista Rob Krieger, que havia se tornado amigo de Morrison em Los Angeles, se uniu ao grupo. Krieger, um autodidata com uma abordagem musical eclética, trouxe um toque único com sua guitarra. E com isso, a formação clássica da banda estava formada, com cada um dos integrantes trazendo sua própria contribuição artística. Jim Morrison, vocalista carismático e controverso, considerado por muitos um dos maiores ícones do rock, que além de um cantor talentoso, também era um poeta, e suas letras exploravam temas profundos como liberdade, amor, pós-vida e a busca por significado, o que trouxe um caráter literário e filosófico à música da banda. Já Ray Manzarek, tecladista, foi fundamental para o som da banda. Com um estilo de tocar influenciado pelo jazz, blues e pela música clássica, ele usou os teclados para criar texturas sonoras inovadoras que tornaram-se a assinatura da banda. Além disso, Manzarek foi responsável por muitas das linhas melódicas frequentemente tocando baixo no teclado em partes das músicas, criando uma sonoridade distinta à banda, assim como Rob Krieger, o guitarrista que trouxe uma abordagem eclética e inovadora para a música da banda. E mesmo embora fosse um autodidata, Krieger desenvolveu uma técnica única de tocar guitarra, misturando influências do blues, flamenco, jazz e música clássica. Inclusive, ele mesmo compôs as bases para alguns dos maiores sucessos da banda, incluindo a icônica Light My Fire. E suas contribuições musicais deram à banda uma sonoridade ousada e experimental. Contribuições como as de John Densmore, baterista que foi responsável por criar a base rítmica sólida que sustentava as experimentações sonoras do grupo. John era um baterista de grande habilidade técnica com um estilo influenciado pelo jazz e pela música experimental. Sua abordagem criativa e sensível, com ênfase na dinâmica e no uso de diferentes timbres, ajudou a moldar o som da banda. Com a formação completa, o quarteto começou a ensaiar no apartamento de Manzarek, criando um som experimental e psicodélico que logo se tornaria marca registrada do The Doors. E antes mesmo da banda começar as apresentações, o nome The Doors foi escolhido. E inspirados no livro As Portas da Percepção, de 1954, que faz referência à citação do poeta inglês William Blake, que escreveu: "Se as portas da percepção fossem limpas, tudo pareceria ao homem como realmente é, infinito", e sugeria que nossa percepção da realidade é limitada e quando limpamos essas portas temos uma visão mais ampla e profunda do mundo, que a banda teve como escolha o nome The Doors. Jim Morrison, que era fascinado por essa ideia filosófica e espiritual, acreditava que a música poderia ser uma ferramenta para abrir essas portas da percepção, permitindo que as pessoas vissem além das limitações da vida cotidiana. O nome escolhido refletia essa busca por percepção mais elevada e seguindo uma visão mais profunda da realidade, abordando temas que seriam centrais nas músicas e na filosofia da banda. Além disso, o nome The Doors simbolizava o desejo da banda de explorar novas fronteiras musicais e espirituais, quebrando barreiras convencionais e desafiando as normas da sociedade. Assim, o nome da banda se tornou um símbolo de sua proposta artística e de seu espírito de rebeldia, algo que capturou perfeitamente o espírito da contracultura dos anos 60. Com o nome escolhido, a banda ensaiava incansavelmente, até que pequenos shows começaram a ser marcados em clubes de Los Angeles. Inclusive, foi em uma apresentação no Whiskey a Go Go que o grupo foi notado por Bill Siddons, que se tornaria o empresário da banda. E embora a banda estivesse nos estágios iniciais, Bill foi fundamental para o sucesso do The Doors. Ele ajudou a banda a assinar contrato com a gravadora Elektra Records já no ano de 1966. E no ano seguinte, em 1967, lançaram o primeiro álbum. O álbum, que contou com uma produção inovadora e gerou hits como Light My Fire, tornou a banda um fenômeno instantâneo. O talento dos integrantes, combinado com o carisma e a intensidade de Jim Morrison como vocalista, logo atraiu a atenção do público, fazendo com que a ascensão da banda fosse meteórica. Em pouco tempo, eles se tornaram
tornaram uma das bandas mais importantes da cena musical norte-americana. E o sucesso de músicas como Light My Fire nas paradas foi apenas o começo, com a banda conquistando uma enorme base de fãs. Sua mistura única de rock psicodélico, blues e letras poéticas foi uma das grandes inovações da época. E o The Doors rapidamente se destacou entre as principais atrações do rock, tornando-se uma das bandas mais emblemáticas do final da década de 60. E após seu primeiro álbum, a banda lançou vários álbuns consecutivos, com sua formação clássica, lançando álbuns de 1967 a 1971 de forma ininterrupta. Seu som inovador, a presença mística de Jim Morrison e a forma como a banda abordava temas profundos e muitas vezes controversos tornaram-se alvo de intensa atenção da imprensa e dos fãs, sendo a figura de Jim Morrison em particular um dos principais motores desse reconhecimento. Seu comportamento rebelde, sua imagem de poeta e sua presença de palco enigmática e intensa fizeram dele um ícone da contracultura. Morrison muitas vezes era comparado a figuras como Bob Dylan e foi constantemente retratado na mídia como um líder espiritual da juventude, alguém que expressava o espírito da época de maneira visceral e sem nenhum filtro. A sua personalidade fascinante, misturando o genioso e o caótico, gerava tanto admiração quanto controvérsia. A banda também se destacava por seu comportamento ousado e por suas performances eletrizantes, o que atraiu tanto elogios quanto críticas. A banda, que foi frequentemente associada ao movimento hippie e à revolução psicodélica, também enfrentou críticas por seus excessos, especialmente devido ao comportamento de Morrison. Excessos como o famoso incidente no show de Miami em 1969, quando Morrison foi preso por obscenidade e indecência durante o show, que gerou debate na mídia e que só aumentou o misticismo em torno dele, fazendo com que o The Doors ajudasse a definir os contornos de uma nova era cultural, marcada pela liberdade criativa e pela insatisfação, impacto que ainda pode ser sentido nas gerações de fãs e artistas que continuam a ser influenciados por sua obra até os dias de hoje. Porém, nem tudo eram flores na banda. O comportamento autodestrutivo de Jim, que era amplamente conhecido por sua atitude desafiadora que misturava o poético e o anárquico, gerava preocupações sobre sua saúde mental e física. Muitos viam o vocalista como alguém que desperdiçava seu talento e potencial, enquanto outros o consideravam um verdadeiro gênio torturado, alimentando polêmicas em torno da questão da dependência química e da imagem pública da banda. Polêmicas que não cessaram nem após o falecimento de Jim Morrison. A ausência de uma explicação clara e a falta de evidências conclusivas sobre o falecimento ajudaram a alimentar o mito que cercava a figura de Morrison. A mídia e os fãs, em busca de respostas, continuaram a especular sobre a verdadeira natureza de seu falecimento, contribuindo para o impacto duradouro da figura de Morrison na cultura. E se você quiser conhecer a história completa sobre a vida de Jim Morrison, você pode assistir ao vídeo que está aparecendo aqui no card ou clicando no link de vídeo sugerido que está na descrição deste vídeo. Após o falecimento de Jim Morrison, os outros integrantes da banda, Ray Manzarek, Rob Krieger e John Densmore, enfrentaram uma difícil decisão sobre o futuro do grupo. O legado de Morrison e sua posição como líder carismático havia sido fundamental para o sucesso do The Doors, e sua ausência deixava uma lacuna criativa imensa. Por isso a banda tomou a decisão de continuar, mas com um novo vocalista. A banda chegou até mesmo a cogitar a participação de Paul McCartney como substituto. Sim, Paul McCartney, o ex-Beatle. Mas sem encontrar um vocalista que alcançasse o estilo de Jim Morrison, os integrantes resolveram continuar entre os anos de 1971 e 1973 como um trio, lançando ainda mais 2 álbuns em 1971 e 1972 com a alcunha de The Doors. Mas esses álbuns não tiveram o sucesso comercial esperado e os fãs sentiram falta do magnetismo e da energia única de Morrison. Além disso, a venda dos álbuns também foi abaixo das expectativas. A falta de sucesso e a dificuldade de se adaptar à ausência de Morrison culminou na separação do The Doors em 1973. A banda anunciou oficialmente seu fim após um show em Detroit, no qual as tensões entre os integrantes da banda se tornaram evidentes. A química que havia caracterizado a banda na sua formação clássica não estava mais presente, e sem Morrison o grupo perdeu sua identidade central. Após o fim da banda, os integrantes remanescentes seguiram projetos individuais. Ray Manzarek e Rob Krieger trabalharam em várias colaborações musicais, enquanto John Densmore continuou a explorar a música e a arte. Já a figura de Jim Morrison continua a ser um ícone cultural, e o The Doors permanece até hoje como uma das bandas mais referenciadas da história
história do rock, pois seu impacto nunca foi apagado. E sua música, suas letras e seu espírito de liberdade continuam a inspirar novas gerações de fãs e músicos. Obrigada por assistir a história do The Doors. Para receber mais conteúdo sobre The Doors e outros ícones do rock, inscreva-se no nosso canal e ative o sino de notificações para receber todas as novidades. Até o próximo vídeo.